Bom, alunos, dando continuidade à nossa aula sobre sistemas, nós estávamos falando inicialmente sobre o sistema digestivo, né? Ou digestório. Esse sistema ele é muito importante porque, relembrando a aula passada, porque é graças a esse sistema que nós e outros animais, que chamamos heterotróficos, ou seja, não produzimos nosso próprio alimento, precisamos consumir alimento para nossa subsistência, para nossa sobrevivência. Então esse sistema ele vem para que nós venhamos manter a nossa vida através de nutrientes esses que nós adquirimos por meio da nossa alimentação, né, da nossa comida. Então vamos lá. O nosso sistema digestivo ele é dividido em duas partes. A gente estudou sobre isso. A primeira foi a digestão mecânica, que necessariamente não precisa da química do nosso corpo para ser digerida. Então a gente falou lá sobre a boca, né? Falou sobre os componentes da boca, o que uma boca tem, qual é a sua função, enfim. Isso é conteúdo da aula passada. Agora a gente vai vamos dar continuidade à nossa aula sobre o sistema digestivo. Agora vamos falar sobre a digestão química, beleza? Digestão química, vamos. Primeiramente, nós passamos da boca, né? Estamos aqui, ó, na boca. Ó. Nós falamos os componentes que tem na boca, então na boca a gente tem a língua, tem as glândulas salivares. Depois que o processo todo ocorreu dentro da boca, aqui está a boca, depois que todo aquele processo que nós estudamos na aula passada ocorreu na boca, o bolo alimentar, nós mencionamos na aula passada, o bolo alimentar sai da boca, entra no esôfago. O esôfago é como se fosse um tubo que conecta a boca ao estômago. Então ele passa pelo esôfago e vai até o estômago. Aqui no estômago inicia o processo de digestão química, beleza? O digestão química propriamente dita. Então o que o estômago faz? Ele é parte do nosso sistema digestivo, onde inicia o processo de digestão química, que eu acabei de mencionar, transformando o bolo alimentar, aquele bolo alimentar que foi transformado, que surgiu lá na nossa boca, em uma solução pastosa denominada quimo. Então, vejamos, o bolo alimentar que nós mastigamos e transformamos na nossa boca entra para o resto do nosso sistema digestivo e vai parar aqui no estômago. Lá ele vai ser transformado em químico. Como, professor? O quimo ele é como se fosse uma solução pastosa, sabe? Digamos assim, a tua pasta de dente, mas um pouco mais líquida. Pois é o que a gente chama de quimo. E o quimo nada mais é do que o alimento que nós engolimos e está passando por processo de digestão química. Vamos ver isso mais a fundo. Então tá aqui, ó. Tá aqui o nosso esôfago. Tranquilo? O nosso esôfago tá aqui, ó. Vamos dizer que ingerimos carne, por exemplo. Acabamos de comer um pedação de picanha assada, beleza? Então ingerimos carne. A carne aqui é proteína, então ela está descendo pelo esôfago e cai no estômago. Aqui, beleza? Lá no estômago há a liberação de uma solução ácida chamada ácido clorídrico. Então, no nosso estômago, dentro do nosso estômago, é liberado o ácido clorídrico. Para quê, professor? Esse ácido, o ácido clorídrico, ele ativa uma proteína, a chamada pepsina. Ó. Tá vendo aqui ó, o nome pepsina? A chamada pepsina. A pepsina ela é uma proteína que só é ativada em pH alto, ou seja, em ácido, em meio ácido. Então, o ácido que está aqui no estômago, ele ativa a pepsina. A pepsina é uma proteína que vai quebrar as moléculas de proteína. Perdão, é uma molécula de proteína, que é uma enzima. Toda enzima é uma proteína. E qual é a função de uma enzima? A função de uma enzima é fazer o que a gente chama de catálise. A catálise, gente, nada mais é do que quebra. Então, pensem comigo. As minhas mãos juntas são uma molécula inteira, beleza? Digamos que é uma molécula proteica, uma molécula de proteína, um pedaço de carne, beleza? O que a enzima vai fazer? A enzima vai chegar e vai quebrar o pedaço de carne em dois, por exemplo, entendeu? E é isso que uma enzima faz.
beleza? E é isso que a pepsina faz. Então a pepsina no estômago age como se fosse uma molécula de reação. Ela pega a proteína, o pedaço de carne que entrou no nosso estômago e vai quebrando em vários pedacinhos pequenininhos, beleza? Vários pedacinhos. Professor, para que precisa correr isso? Ok, vamos lá. Nós, através da nossa alimentação, ou seja, no nosso café da manhã, no nosso almoço, na nossa janta e nas nossas merendas, lanches, né? Nós consumimos comida, beleza? Bem óbvio isso. Comida. A comida, ela entra em pedaços muito grandes no nosso corpo, muito grandes. Então, para que o nutriente dessa comida seja absorvido, precisa ser quebrados vários pedacinhos. Pedacinhos bem pequenininhos para que nós consigamos absorver esses nutrientes, beleza? E é para isso que ocorre isso no nosso sistema. Então, estamos aqui no estômago, a proteína entrou dentro do nosso estômago, a pepsina, que é a proteína, que é a enzima, toda enzima é uma proteína, beleza? É uma enzima produzida pelo nosso corpo, nós produzimos, vai lá e quebra o pedaço de carne que nós acabamos de comer em vários pedacinhos, beleza? Vários pedacinhos bem pequenos. Então, vários pedacinhos quebrados no nosso intestino vão ser ingeridos mais lá para frente nas outras partes do sistema digestivo, beleza? Então, é isso que acontece no nosso estômago. No nosso estômago, beleza? Depois que esse quimo, né? O quimo, que é a solução que surge, que é transformada no nosso estômago, ele vai para o intestino delgado. Então vamos voltar para o nosso esquema. Tá aqui o estômago. Passou do estômago, vai para o intestino delgado. O intestino delgado é esse emaranhado de tubos aqui, roxo. Tranquilo? Então, o emaranhado de tubo roxo, ele é o nosso intestino delgado. Beleza? Gente, no intestino delgado ocorre a maior parte da quebra de moléculas da comida que nós ingerimos. Então, toda a comida que nós ingerimos, a maioria ela é quebrada justamente no intestino delgado, transformada em pequenos pedacinhos. Então, tá aqui, ó. Saiu do estômago. Esse tubo aqui é o intestino delgado, ó. Tá vendo? Intestino delgado. Aqui é o intestino delgado, esse tubo aqui, ó. Aí vai continuar. Continua por 6 metros, 7 metros. A depender da espécie, beleza? Nós é 6 metros, 6 metros e meio o nosso intestino delgado. Você pegar e esticar ele. Você pegar e esticar ele, é 6 metros. Muito longo. Então tá aqui, ó, intestino delgado. Esse daqui é o nosso fígado. Esse daqui é a nossa glândula biliar. Esse daqui é o nosso pâncreas. Beleza? Vocês já devem ter ouvido esses termos. Então temos aqui um órgão chamado fígado. Uma vesícula, que a gente vai falar mais sobre ela, chamada bile. E aqui a gente tem outro órgão secretor chamado pâncreas. Tranquilo? Então, o que acontece no intestino delgado? Eu acabei de falar que no intestino delgado acontece a maior quebra de moléculas do alimento que nós consumimos. Por que isso acontece? Por causa desses três carinhas que eu acabei de mencionar para vocês. Por causa do fígado, por causa da vesícula biliar e por causa do pâncreas. Vamos lá. Tá aqui a comida entrando no nosso intestino delgado. Tá vendo? Comida aqui entrando no nosso intestino delgado. O fígado, ele produz uma substância chamada de líquido biliar. O líquido biliar, ele é cheio de enzimas, assim como a pepsina, que eu acabei de mencionar para vocês, beleza? Assim como a pepsina. Então, o líquido biliar, ele é cheio de enzimas. Lembra lá da proteína que eu falei para vocês aqui no estômago, que ela é quebrada em pequenos pedacinhos? O líquido biliar, gente, que está presente, que é produzido pelo fígado e armazenado na vesícula biliar, ele fica guardado na vesícula biliar. Ele tem várias enzimas e enzimas específicas. Enzimas específicas para quê, professor? Enzimas específicas para digerir gordura. Então, todo alimento rico em gordura que é consumido por nós, ele é digerido principalmente não só, mas principalmente pelo líquido biliar. Beleza? Vamos lá. O líquido biliar ele é expelido no intestino delgado. O líquido biliar ele é expelido, ele é jogado, tá vendo aqui, ó? Verdinho, ó.
A vesícula joga o líquido biliar no intestino delgado. Para quê, professor? Para digerir principalmente moléculas de gordura. Então vamos lá. Falei dos dois. Já falei do fígado, já falei da vesícula biliar. Agora o pâncreas. O pâncreas, ele secreta também um líquido, uma solução chamada de suco pancreático. O suco pancreático ele é rico também em enzimas para digerir o resto dos nutrientes que nós consumimos. Então eu repito, no intestino delgado, no nosso intestino delgado, que está o nosso ocorre a maior ação de quebra das partículas do alimento que nós consumimos. Então, o alimento que nós consumimos, a maioria dele é quebrado justamente no intestino delgado. Beleza? Por que, professor, é quebrado no intestino delgado? Por que é quebrado no intestino delgado? Porque precisa haver essa quebra, porque você não consegue obter o nutriente, por exemplo, de um pedaço de maçã inteiro. Então você morde, mastiga, engole. Para quê? Para que a maçã que você comeu seja separada em pequenos pedacinhos que vão ser aproveitados pelo seu sistema, pelo seu corpo. Tranquilo? Tá, vamos continuar. Por último, nós temos o intestino grosso. Vamos voltar ao nosso esquema. Tá aqui, ó, representação, boca, esôfago, passamos pela boca, passamos pelo esôfago, vamos até o estômago, do estômago para o intestino grosso, ó, roxo aqui, grosso, e do intestino, perdão, no intestino delgado, esse roxo é o intestino delgado, e do intestino delgado vamos para o intestino grosso, que é esse tubo mais grosso aqui, por último, beleza? O que acontece no intestino grosso, professor? Lembra do quimo? Lá no estômago? O quimo é uma solução pastosa do alimento que nós consumimos. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. O quimo saiu do estômago, foi para o intestino delgado e chegou no intestino grosso. O que é que o intestino grosso faz, professor? O intestino grosso ele suga todo o nutriente que o estômago e o intestino delgado colocaram à disposição. Através do quê? Através da quebra de moléculas. Moléculas foram quebradas em pequenos pedacinhos, em pequenas estruturinhas, para serem absorvidas por quem? Pelo intestino grosso. E o quimo, então, passa do intestino delgado, acabei de mencionar, ao intestino grosso. Ele vai do intestino delgado ao intestino grosso. Lá no intestino grosso, o quimo é transformado em quilo. O quilo, gente, nada mais é do que uma massa de tudo aquilo que o corpo não conseguiu aproveitar, conhecido também como cocô. O cocô ele também é chamado de quilo quando ele está no intestino grosso. Então, o que o intestino grosso faz? Ele pega o quimo, que é aquela solução pastosa que saiu do nosso delgado, foi para o intestino grosso, e ele suga. É como se você pegasse um alimento, imagine qualquer alimento e sugasse ele. Pega a laranja, aí você suga. É isso que o intestino grosso faz, ele suga. Então temos aqui o intestino grosso. Intestino grosso aqui, tá vendo? Ele é um tubo também, assim como todos os outros que nós estudamos, ele é um tubo. No intestino grosso há várias microvilosidades. Microvilosidades são essas invaginações. Tá vendo? O que são invaginações? São essas aberturas que tem na pele do intestino. Então vamos lá, na pele do intestino tem essas invaginações. Chamamos de vilosidades, beleza? Professor, aí tá aqui um aumento, ó. Tem uma vilosidade, ó, tá vendo? O quimo, ele passa por aqui, ó. É um líquido que passa, beleza? Professor, para que existem essas vilosidades? Essas vilosidades existem para aumentar a superfície do intestino. Então pensem comigo. Se fosse, por exemplo, uma superfície lisa, o quimo, que é a solução, que é o alimento que nós consumimos, ele passaria direto. Passaria direto. E não seria muito bem aproveitado. Com essas microvelocidades, o quimo ele faz isso aqui, ó. Ele
demora mais. Ele demorando mais no intestino, o intestino aproveita melhor os nutrientes, sugando eles. Tranquilo? Então estamos vendo aqui, ó, um corte dessa microvilosidade, ó, tá vendo? Essa velocidade, e aqui a gente tem uma microvilosidade. O intestino grosso, como vocês podem ver, ele é muito vascularizado. Relembrando lá o que é vascularizado, lá da aula de tecido conjuntivo, vascularizado é um termo que nós utilizamos para designar uma região que é muito vascularizada, ou seja, tem muitos vasos sanguíneos. Então a gente tem aqui artérias em azul, perdão, artérias em vermelho, artérias em azul, veias em vermelho, beleza? Perdão, veias em azul, artérias em vermelho. Vocês vão entender melhor lá no sétimo ano. Artérias em azul, veias em vermelho. Tranquilo? Então, ele é muito vascularizado, ou seja, tem muitos vasos sanguíneos lá presentes. Para quê, professor? Lembra que eu falei que o intestino grosso ele suga o nutriente que está disponível no alimento que nós digerimos? Quando ele suga, ele leva esse nutriente para onde? Leva esse nutriente para onde, aluno? Para a corrente sanguínea. Então ele pega as proteínas, carboidratos, os lipídios e joga na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, como vocês vão ver lá em sistema circulatório, vai para todo o nosso corpo, distribuindo assim o alimento que nós temos para todo o nosso corpo e todas as células do nosso corpo. Tranquilo? Fechamos aí o sistema digestivo. Se você não se alimenta direito, pequeno, se você não se alimenta direito, meu querido aluno, você tem alguns problemas. Uma alimentação direita, ela tem que ser regrada, ela tem que ser balanceada e não tem que ser exagerada. Então temos aqui, ó, o câncer do intestino é um primeiro exemplo. O câncer do intestino, ele é na sua maioria, de vezes, associados a má alimentação, principalmente em alimentos ricos em conservantes, corantes e alimento tratado com agrotóxico. O que é o câncer do intestino? O câncer do intestino nada mais, perdão, o câncer intestinal nada mais é do que um câncer como qualquer outro, ou seja, as células começam a se dividir sem controle e começam a formar tumores. Esses tumores eles podem estourar e ir para a corrente sanguínea e para o resto do nosso corpo, beleza? O segundo é a gastrite. A gastrite você já deve ter ouvido falar. A gastrite nada mais é do que uma doença causada pela ingestão excessiva de alimentos ácidos e bebidas alcoólicas que aumentam a acidez do estômago, ferindo suas paredes. Quando eu estava falando de estômago, vocês devem ter se perguntado: mas professor, o estômago produz ácido. O ácido ele não vai machucar o estômago? Não, pequeno. O nosso estômago ele tem uma parede muito grossa, uma pele muito grossa, uma epiderme muito grossa. Então, o ácido que ele produz não danifica tanto o nosso estômago. Agora, quando tem ácido em excesso, a parede, a pele do nosso estômago, ela começa a corroer, ela começa a derreter. Vocês estão vendo aqui, ó? Ela começa a derreter e começa a ferir realmente. Então, bebidas alcoólicas em excesso, alimentos muito ácidos causam justamente esse problema. Além de alguns médicos associarem esse problema a passar muito tempo sem se alimentar, né? Passar muito tempo sem se alimentar, alguns médicos associam também a gastrite. Terceiro, nós temos o cálculo biliar. Vocês lembram lá da vesícula biliar? Vesícula biliar. A vesícula biliar ela armazena o líquido biliar, produzido por quem? Pelo fígado, beleza? Então o que acontece, pequeno? Quando você consome muita gordura, essa gordura ela entra em contato com o líquido biliar. Lá ela em contato com o líquido biliar, essa gordura em excesso, ela começa a formar pequenos grânulos, vão aumentando, criando assim o que a gente chama de cálculo biliar. O cálculo biliar nada mais são do que esses grãos
também são chamados de pedrinhas, muito, muito, muito similar à pedra no rim, só que na vesícula biliar. Essas pedrinhas, esses grânulos, eles começam a entupir a saída de vesícula biliar, causando assim um problema imenso no sistema digestivo, além de dores agudas excessivas, tranquilo? E ela é associada à má alimentação. Beleza, pequenos? Aula de hoje encerrada. Espero que vocês tenham anotado, tenham focado no estudo, além de terem acompanhado com o livro. O nosso assunto ele está lá na página seguinte, aonde nós paramos em digestão mecânica, beleza? Não esqueçam que a atividade ela conta com nota. Então, eu estou contabilizando quem está fazendo a atividade não. E essa atividade vai ser somada com um teste. Muito rigoroso quanto. Esqueçam disso, beleza?